A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. Hoje continuamos em 2 Reis 23, 24 e 25. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, para alcançar mais vidas, a gente conseguir chegar até o final do ano com a Bíblia toda lida. Amém? Vamos orar? Deus, obrigada, Senhor, por estar aqui, Senhor, mais uma vez. Esteja conosco, nos dá direção, sabedoria, revelação sobre a Tua Palavra. Liberta-nos, Senhor, transforma-nos através da Tua Palavra, Senhor, toca nossos corações e de quem estiver assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse devocional, eu vou falar um pouco eu acho que de tudo. Mas bem pouco mesmo, porque eu sou breve, né? Não sou igual o pregador aqui. Boca aberta. Mas falar sobre o 23, que diz as reformas religiosas de Josias. Lembrando aqui para recapitular que Israel não já existia mais, porque eles foram levados cativos pela Síria. Então só tinha aqui Judá. E Josias, ele se tornou rei de Judá com 8 anos de idade. E o que me intriga muito é entender, saber por que Josias, né, depois de, assim como outros reis também, alguns poucos deles começaram a fazer coisas certas aos olhos do Senhor, se não tinham o exemplo, né? Salomão, ele tinha o exemplo de Davi, né? Mas depois isso foi se estendendo muito, então era bem assim, vago, né? Os reis que faziam coisas certas aos olhos do Senhor. E o que é interessante que eu percebi aqui é que nenhum rei, pelo que eu entendi na leitura, tinha conseguido, os reis que fizeram coisas certas, não tinham conseguido destruir todos os altares, todas as coisas que ficaram em Israel em adoração a Baal, a Aserá, a Astarote, tudo. E Josias, ele com 8 anos de idade, ele já fazia coisas certas perante o Senhor. Ele se importou tanto em fazer as coisas certas que depois que um dos sacerdotes achou o livro da lei, ele foi lá até a profetisa Hulda, né, para saber o que o Senhor queria. Mas aqui, infelizmente, o Senhor ele já tinha decidido destruir Judá também. E por que isso acontece? Deus decidiu. Lendo aqui, me fez entender que Josias ele realmente queria fazer o certo. Aqui a palavra diz que nunca houve, no 23, 25, nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés, e nunca mais houve um rei como ele. Todos os reis têm alguma coisa que Deus fala, mas esse aqui foi muito específico. Então Josias, ele realmente fez uma reforma ali em Judá, né? Porque ele se importou com isso, e Deus viu a sinceridade dele, dizendo que destruiria Judá, mas que não aconteceria no seu reinado, que ele morreria em paz, né? E se juntaria aos seus antepassados. Mas Deus já estava decidido que ia destruir Judá. Porque aqui, quando Josias ele lê, o sacerdote, no caso, eu acredito que lê ali para o povo as leis, e ele reforma a aliança, e diz aqui que o povo também reforma a aliança. Mas o que me pegou foi que eu não vejo nenhuma palavra dizendo que o povo se arrependeu. Então o povo ele está sendo levado pelo líder. Sim. Logo eu me deu a entender que o povo não se arrependeu. Que o povo ele é sempre influenciado pelo líder. Mas, sim, só que lá em Moisés, quando eles pecavam e Moisés, eles percebiam que eles tinham errado, eles se arrependiam, né? Então, Deus viu o arrependimento deles. Já aqui não tem essa palavra, eles se arrependeram dos seus feitos, eles se arrependeram de tal coisa, não tem. Só fala que eles reformaram a aliança. E me deu a entender isso, que o povo não se arrependeu. Porque a sua palavra diz que se eles... Na verdade, Salomão profetizou sobre isso, né? Que se o povo se arrependesse e orasse ao Senhor, Deus restauraria.
E aqui eles não se arrependeram, porque Deus ele não muda a decisão dele de realmente destruir Judá. Então me dá a entender que esse é um período de reforma, mas que Deus ele dá essa honra só para Josias, para ele não morrer no meio desse caos, né? Não ser exilado. E como ele disse no devocional anterior, que o povo da Babilônia ali, já na minha percepção, já tinha visto tudo que tinha em Judá, né? Então lá pra frente, com a permissão do Senhor, Nabucodonosor ele invade ali Judá depois da morte de Josias. Aqui no 24, 8, foi no 8, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, 24:1, vai. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Jeoaquim se rendeu e lhe pagou o tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor, tá dizendo que o Senhor enviou bandos de saqueadores, o seu também tá assim? Babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés. Manassés ele foi um rei depois de Ezequias. Ele foi um rei depois de Ezequias que eu acredito que ele foi pior que Acabe. Porque só na história de Manassés fala que ele colocou altares dentro do templo do Senhor. Os altares eram feitos... Primeiro começou Salomão aos redores, né? Ele fazia fora de Jerusalém. Aí depois veio Jeroboão, colocou lá dentro de Samaria. E aí começou a entrar a idolatria, né? Mais e mais. E aí Manassés foi e chutou o pau da barraca. Ele colocou os altares, a idolatria, Baal, dentro do templo do Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque aqui a palavra diz que ele fez isso aonde Deus disse lá atrás que estaria ali naquele templo. A palavra diz isso. Então isso feriu a Deus, né? Deus se irou grandemente com Manassés, porque ele até queimava em sacrifício o seu filho. Então, aqui continuando no 24, no 3, essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés. Ele deixa claro que foi por causa de Manassés. É claro que já haviam muitas coisas, né? Mas aqui ele chutou o pau da barraca. Que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. Falar isso também, que Manassés matava pessoas inocentes. Então ele encheu Jerusalém ali de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Então aqui foi o fim de tudo, né? Então, porque Manassés, ele veio antes de Josias, entendeu? Josias veio depois, ele reformou tudo, ele fez uma aliança com o Senhor. E mesmo assim o Senhor não voltou atrás. Então me dá a entender que o povo não se arrependeu, que é claro que aqui Deus não perdoou esse pecado de Manassés. Mas a terra já estava contaminada. Já estava contaminada. E aí, aí falando aqui, né, Nabucodonosor foi os saqueadores, né, babilônicos, sírios, moabitas, amando, né, de Nabucodonosor, invadiu ali Judá. Os demais, cadê? Joaquim tinha 18 anos no 8. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 3 meses. Sua mãe se chamava Neustá e era filha de Eunatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os seus antepassados. E o que me dá a entender aqui também é que depois de Joaquim, depois de Josias, vem o filho dele e faz tudo mal. Tudo mal de novo. Então, tipo, já não tava arrependidos. Eles não estavam arrependidos. Porque senão continuava a fazer o que era certo. Sim. Não é verdade? É que ali tem uma diferença. Porque ali, né? ele destruiu tudo, Lucas. Já não tinha mais. Ele matou os sacerdotes de Baal. Ele destruiu até os bezerros que Jeroboão fez lá quando Salomão morreu, há muitos anos. Né, surgiram novos idólatras, né? Sim, mas ele matou todos os sacerdotes, então só tinha o povo.
Então o povo estava contaminado, o povo não se arrependeu, né? Porque Josias ele fez uma reforma mesmo, mas aquilo serviu para, eu acredito, para salvar só a vida dele. É porque ali é o seguinte, diferente da época de Moisés, Moisés era líder, não tinha rei em Israel. Sim. Né? Então cada um por si. Tipo, Corá pecou, foi Corá e a turma dele, entendeu? Aqui não, aqui já é o rei. O rei já não é um líder, ele é chefe. É diferente. Né? Então tudo que acontece é responsabilidade dele. Então Josias quis rasgar suas vestes, o povo foi junto. E esse não quis, o povo foi junto. Então já não depende mais do arrependimento do povo. Por isso que a gente vê Deus respondendo o rei. O rei orou, se arrependeu, Deus deu mais 15 anos. Pediu socorro, Deus deu mais 15 anos. Esse rei achou o livro da lei, mandou ler, foi falar com a profetisa porque ele tinha temor do Senhor. O Senhor prolongou mais um pouquinho. O outro pecou e não sei o que, mas é sempre o rei, porque ele é o chefe. Então ele vai conduzir o povo. Sim, eu entendi. Então o povo, mesmo que o povo quisesse, estava enraizado neles, óbvio, que senão eles teriam negado. Né? Porque estava enraizado assim. Óbvio que aqui no meio deles a gente vai ver que depois que vai sair Daniel, vai sair Neemias, vai sair Josias, sim. Não, como é que é o nome do outro? Ezequiel, eu sempre confundo ele. Oséias. Então vai sair caras bons daqui do meio. Mas se o rei quisesse ser limpo e o povo não, era forca para todo mundo. Então eles andavam corretos. Agora o rei cresceu, quis fazer errado, acabou de lascar com tudo, né? Sim, verdade. Mas como o próximo rei fez o que era mal depois de uma reforma dessa, eu acredito que não tinha acontecido esse arrependimento. E já tinha o exemplo. Ele já tinha o exemplo. Ali bem então perto dele. É parte do coração, entendeu? Sim. Então assim começou, né, a queda de Jerusalém. E eu acho que aqui é mais uma questão de história mesmo, né? Muito interessante. No qual Josias ele foi um rei ali que obedeceu verdadeiramente ao Senhor. Ele foi destacado por isso, né? Pode ver que eles têm o temor, né? Que manda eles ir falar com a profetisa. Então eles sabiam o que era. Né? Eles têm a fama deles serem historiadores, de contarem muitas histórias, né? Dos seus passados e não sei o quê. O que é interessante também é que ele começa com 8 anos, né? Eu acho que ele tinha uma inocência de criança. Não, mas quando ele vai falar, ele já tá no seu 18º ano, né? Eu sei, mas ele começou com 8. Sim. Então eu acho que Deus ele acaba acessando mesmo a Josias também por conta disso. Talvez a Bíblia não fala, mas... Ele foi o segundo rei mais novo, né? O outro foi 7 anos que a gente leu, que ele também fez as coisas retas ao Senhor porque ele foi instruído pelo sacerdote. Sim. Que até falei sobre isso, né? Como é bom você ter a instrução. Ele foi o rei mais novo. Foi aquele... não lembro. Foi aquele de 7. Lembrei dele. E Josias é o de 8. Então, aqui o templo ele é destruído, no qual eles levam o rei, a rainha mãe, os conselheiros, os soldados e todos os nobres, todos os ricos de Jerusalém. Eles levam para a Babilônia. E aí só ficam os pobres, os mais pobres, né? Ali em Jerusalém, ali em Judá. Só que mais pra frente, eles deixaram um rei lá para cuidar, né? E mais pra frente esse rei se rebela. Então eles também são levados cativos. Então ficam pouquíssimas pessoas em Judá. Só para cuidar da terra mesmo, para falar que tinha um dono. E aqui no 21/25, diz: assim o povo de Judá foi enviado para o exílio para longe de sua terra. E lá no final, o que me chamou a atenção foi o meu título. Como que tá o seu título do 27? Aqui? Joaquim é libertado da prisão. O meu tá: esperança para a linhagem real de Israel. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 2 de abril naquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado que o de outros reis exilados da Babilônia. Providenciou roupas novas para Joaquim no lugar das roupas de prisioneiro e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse.
Assim o rei lhe deu uma provisão diária de alimento pelo resto de sua vida. Talvez Deus tenha um propósito aqui, né? Porque a gente sabe de que eles passam 70 anos, 70 anos exilados, mas Deus, ele traz de volta essa nação para sua terra. Depois volta a ter outros reis, mas aí eles já nunca mais voltaram a ser nação individual, né? Sim. Daí pra frente foi só ladeira abaixo. Foi só ladeira abaixo. E Deus, ele sempre faz, mesmo que não merecemos, Deus, ele sempre faz de um final um recomeço. Não, e mesmo sendo ladeira abaixo, a gente vai ver pra frente que Deus continua cuidando. Sim, ele cuida de Jeremias, né? Ele cuida de Neemias. Daniel, de Neemias. Então, ele, se você é fiel ao Senhor, ele vai cuidar de você, mesmo que você esteja no meio do caos, mesmo que você esteja em terra estrangeira, Porque tinha mesmo gente se você aqui que era, estiver que não na precisava. aprovação. Tinha gente Porque que não foi merecia. levado junto, né? Sem merecer, sem ter culpa, né? E então, mesmo se você estiver no meio da tormenta, sem você não merecer, né? Deus ele vai cuidar. Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, Então vamos orar. Senhor, obrigada por esta palavra, nos ajuda a guardar a tua palavra na tábua do nosso coração, Senhor, a entender, Senhor. Senhor, nos ensina, Pai, Senhor, nos direciona nos teus caminhos e viver a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, obedecendo a ti em todas as coisas. Amém. Tchau.